Olá, tudo bem? Gustavo Cuencas, vamos aí para mais um Perguntas e Respostas, onde a gente traz aqui para todos vocês algumas perguntas que a gente recebe, tanto por redes sociais, quanto aí pelo nosso canal aberto para os alunos do WhatsApp. E a ideia é a gente divulgar isso, porque a dúvida de uns pode ser a dúvida de outros e o aprendizado compartilhado, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais poderoso, ok? Hoje nós temos um assunto muito legal aqui, é o que todo iniciante precisa saber, Gustavo? Essa foi uma pergunta que me chamaram aqui nesta semana e eu estou trazendo para vocês. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, peço aí para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar com os amigos, que é a forma que você me incentiva a trazer mais conteúdos educacionais como esse, beleza? Então vamos lá, você está chegando agora no mercado de ações, você viu aí promessas maravilhosas de lucros no day trade, lucros nas opções, tudo é muito lindo, ninguém fala aí de fato os perrengues que se passa, mas eu quero trazer para vocês aí 3 pontos muito importantes, porque quando a gente ouve uma promessa e depois a gente vai para a prática, eu no meu início, lá há 15 anos atrás, já passei por esse tipo de frustração. Então eu quero trazer para vocês da forma mais transparente possível o problema, os 3 pontos que é importante. Eu só aprendi com o passar do tempo, só aprendi depois que eu deixei de lado essa fantasia de um mundo maravilhoso e realmente comecei a me aprofundar no mercado. Ponto número 1, o mercado segue uma tendência sempre. Seja tendência de curto prazo, seja tendência de longo prazo. E o que você precisa saber antes de mais nada é como identificar estas tendências. Por quê? Imagina que você está no oceano, nadando lá, muito gostosinho, e vem aquela correnteza enorme que vai lá para o sul. Só que você, muito prepotente, fala, não, eu vou nadar para o norte. Impossível de você fazer uma coisa dessa. Você não tem força física suficiente para nadar contra uma correnteza no mar, por exemplo. É a mesma coisa no mercado de ações. Imagina você, neste momento, falar, olha, a Petrobras está R$ 32,00 e eu vou comprar porque ela vai subir. Mas a tendência dela agora é de cair. Então tem bilhões e bilhões de reais sendo negociados na ponta vendedora e você querendo que ela suba. É humanamente impossível. Então você precisa identificar, antes de mais nada, como são as tendências. Você pegando essa dinâmica de tendências, as coisas começam a ficar um pouquinho melhor. Então, antes de mais nada, não é você que muda o rumo do mercado. As tendências são a chave mestra, né? A mãe de todo o mercado, e a gente precisa entender e surfar essas tendências, ok? Segundo ponto, o menor prejuízo é sempre, o primeiro prejuízo é sempre o menor. O que seria isso? Seria, fiz uma análise, identifiquei que é uma tendência de alta, comprei no ponto certo, mas entrou uma pressão vendedora repentina por algum acontecimento, sei lá, e foi totalmente contra a minha operação. Isso acontece. Aqui nos nossos alunos a gente tem um pouco mais de 80% de assertividade, mas esses 20%, se você não tiver de olho, ele vai levar o lucro dos outros 80%, é fato. Então você define o quanto você quer perder, né, baseado numa regra. Cada um tem a sua, aqui no canal nós temos a nossa. Você define o quanto você quer perder e segue à risca aquilo. Por quê? Porque esse é o primeiro prejuízo, que é o prejuízo que você definiu antes de entrar numa operação, e ele, sem dúvida nenhuma, vai ser o prejuízo mais barato que você vai ter, ok? Então, com isso, pessoal, a gente tem a nossa segunda ponto que você precisa saber. O seu stop precisa ser calculado antes de você entrar numa operação, e você precisa respeitar
ele, ok? E a terceira ponto que é muito importante, não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai ser o resultado e o sucesso das suas operações. Por que eu falo isso? Aqui no canal a gente pega de todo mundo. A pessoa que tem R$1.000 e está começando a aprender, ela é tratada com carinho, com respeito, porque a gente sabe o quanto aqueles R$1.000 foi difícil para ela juntar. Mas também nós temos aqui grandes investidores de alguns milhões de reais que até pedem aí uma atenção extra na forma de elaborar os manejos e tudo mais. Então a gente trata essas duas pessoas exatamente com o mesmo carinho, ok? E é nítido que a dor ela vem do pequenininho e a dor ela vem do grandão. Por quê? Porque o conhecimento, a assertividade, a condução da operação não tem nada a ver com o quanto de dinheiro você tem na corretora. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, se você tiver mais dinheiro, seus stops serão mais doloridos e isso pode mexer emocionalmente com você. Por isso, não é que você tem pouco ou muito dinheiro que você vai ser bem sucedido ou não. O que vai fazer ser bem sucedido é você acertar mais do que errar. E quando você acertar, você ganha mais do que quando você perder, quando você errar. É simples assim. Então o mercado, ele sim é democrático. Ele sim dá a possibilidade de uma pessoa começar com R$1.000, ele sim dá a possibilidade de uma pessoa começar com 10 milhões de reais. A grande questão é que ambos precisam respeitar e entender que não é porque você tem mais que você é maioral no mercado e não é porque você tem menos que você não vai ter aí a sua oportunidade de evoluir. Eu comecei no mercado com R$30.000. Com R$30.000, nos primeiros meses eu perdi 60% disso. Eu fiquei com R$14.000. E aí eu fui botando em prática e eu acabei nos meus estudos perdendo tudo, a ponto de, eu na época tinha um salário de R$300, a ponto de esses R$300 ser meu capital operacional do mês. E aí é ele que foi se multiplicando, e graças a Deus hoje a gente tem uma vida tranquila. Por quê? Porque eu respeitei isso e nunca me desmereci por ter pouco dinheiro e também dei aí a devida importância, o devido valor dos centavos, dos ganhos e quanto isso poderia multiplicar no longo prazo. Beleza, pessoal? Essas são as 3 coisas que todo iniciante obrigatoriamente deve saber antes de entrar no mercado. Se isso fez sentido para você, se inscreve aí no nosso canal, é um prazer enorme compartilhar esses conteúdos. Fiquem com Deus, um abraço galera, tchau, tchau!